A gente começa o programa falando dos homens apenas. Então, mulheres, não saiam da sala, não saiam de onde vocês estão, porque esse assunto, ele é para o seu marido? É para o seu pai? É para o seu avô? Para o seu filho? É hora de falar do homem. Então, se não tiver homem na sua sala agora, onde você está assistindo a TV, anota tudo para você passar para o homem da casa depois. Combinado assim? Porque tem uma coisa que caracteriza o homem, que a gente sabe que é a tal da testosterona. Ele é um hormônio masculino. Identifica o homem pela voz, barba, pelos, musculatura, o gogó. Quanto mais testosterona o homem tem, mais essas características ficam mais evidentes. Mas com o passar dos anos, essa produção de testosterona, que é um hormônio, vai diminuindo. Mas e aí, hein? O que acontece com o homem depois que essa testosterona está baixinha, está lá embaixo? Doutor José Roberto, geriatra, vai responder. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. O que acontece, hein, com o homem que começa a perder a testosterona? Primeiro, eu queria pegar um gancho no que você falou, que elas vão anotar tudo, depois contar para os homens, mas eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir? Porque o homem não gosta de médico, o homem não gosta de se cuidar. Então, vamos mudar esse conceito. Homens... Tá, senão a gente morre mais cedo que vocês, em média, 7 anos. É? Porque no mundo inteiro, o homem não procura tanto o médico quanto as mulheres. Que bonito, né? Deixa a gente viúva, desamparada. Com o dinheiro. Com o dinheiro. Oh, aí ficou bom, hein? Agora eu gostei, brincadeira. Vamos lá, doutor. Vamos lá. A testosterona diminui com que idade? Na verdade, a gente tem um declínio com a testosterona, né? Ela começa a ser mais evidente depois dos 60 anos. Depois dos 40 já começa a ter um declínio, mas depois dos 60 mais evidente. Mas é importante se ressaltar que, diferente de vocês, mulheres, que entram na menopausa, ou seja, que a queda de hormonal é abrupta, mas acentuada, e é um fenômeno natural, essa queda de hormônio que nós estamos falando com o envelhecimento não causa a andropausa. Então, a gente comparando com o jovem, nós temos menos hormônio no idoso do que no jovem. Mas esse menos hormônio, essa menor quantidade, ainda está dentro de uma faixa de normalidade. Diferente da mulher. Diferente da mulher, que é menopausa. Ou seja, o homem tem mais vantagem até no envelhecimento. Mas existe uma doença, né, que é disfunção hormonal no homem, a chamada andropausa. Aí os valores de hormônio caem abaixo do limite inferior. Só para a gente entender, normalmente todo o exame de hormônio, nós temos uma faixa de referência entre o mínimo e o máximo. Então, por exemplo, um adolescente, no início da puberdade, tem esses valores muito próximos do máximo. E um idoso tem esses valores já mais próximos do mínimo, mas dentro da normalidade. E a andropausa é abaixo dessa normalidade. E quando o homem fica com a quantidade de hormônio que se fala? Podemos dizer que sim. Com essa quantidade de hormônio, testosterona, que é específico de vocês, homens, fica lá embaixo. Ele fica mais frágil? Ele fica mais fraco? O que acontece? Na verdade, então, o hormônio testosterona, muito maior quantidade em homem, ele é responsável pela questão sexual, a diferenciação sexual que você colocou, que na puberdade isso fica bem nítido, o que você mostrou, os caracteres sexuais, né, chamados secundários, e responsável pela libido, então diminui a libido, interesse sexual, libido é interesse sexual, para quem está nos ouvindo. Isso, consequentemente, diminui a ereção, existe maior disfunção erétil, e diminui força muscular, diminui massa óssea, Lu. É uma das causas de osteoporose em homem, a queda de hormônio abaixo do normal. Então, isso é uma causa de hormônio. Altera padrão de força, padrão de vitalidade, né? E aí começa a alterar toda a energia desse homem. E aí pode ter queda de pelo e tudo mais. E pode aumentar o peso? O homem fica mais gordinho quando tem menos testosterona dentro dele? Pode ter uma alta concentração maior de testosterona. Normalmente pode ocorrer uma perda de peso pela perda de massa muscular. Entendi. Então, ele, na verdade, muda aquela coisa que a gente sempre fala aqui, a composição corporal. Ele vai ter mais gordura e menos músculos, que não é interessante. O humor também muda? O humor pode alterar. Né? Fica mais chato? O homem fica mais chato. Mais do que já. Na verdade, ele pode, inclusive, ser confundido com uma depressão, porque ele fica com alteração de libido, fica com menor energia, fica com humor mais deprimido, pode alterar o padrão do sono, que pode ser confundido, inclusive, com uma depressão. A questão de injetar testosterona,
que seria a reposição hormonal masculina. Seria bem-vinda quando, então? Quando já se percebe que ela está caindo e já repõe ou não? Como é que é? Quando nós temos sintomas, né, que a gente comentou, associado com uma queda hormonal documentada num exame. Então não é que a gente fazer achismo, a gente tem que documentar esta queda hormonal, ver se essa queda hormonal não tem um fator que contribua para isso, se a gente não está tomando alguma medicação que bloqueie essa questão hormonal, e aí fazer uma reposição orientada, porque a reposição hormonal, assim como vocês em mulheres e em nós homens, tem as suas complicações, então tem que ser monitorado. Porque o que acontece, né? A gente vê bastante isso em academia também, né, doutor? A testosterona, como a gente está falando aqui, ela é um hormônio masculino que deixa o músculo mais aparente, deixa a pessoa com uma característica mais jovem. O excesso da testosterona no corpo do homem é prejudicial também? Nós estamos falando aí, esse de academia, nós estamos falando em doping. Né? Se nós estamos fazendo doses suprafisiológicas, porque provavelmente esses que estão tomando essas doses não têm deficiência, que a gente comentou, vai dosar o hormônio na corrente sanguínea, o do hormônio é normal, e nós estamos tomando mega doses. Normalmente eles tomam várias injeções ao mês e tudo mais. Então é mega dose. Então isso é um doping. Tem consequências no aumento prostático, tem aumento, para você ter uma ideia, estudos mostrando aumento prostático? Aumento da próstata. Aumenta? Né? E qual que é o problema disso? E alguns cânceres são relacionados com hormônio. Então, tá certo, pode o hormônio relacionado o hormônio da próstata relacionado com o hormônio pode ser muito mais invasivo, pode ser muito mais agressivo. Estudos mostrando em pessoas, né, até são estudos recentes, que pessoas que precisam da reposição hormonal pode ter um risco aumentado cardíaco, pode infartar mais. Imaginem quem não precisa e faz exercício excessivamente e toma essas medicações excessivamente. Então pode ser muito perigoso. O Fernando ligou agora. Obrigada, viu, Fernando? Ele está com problema de impotência sexual. Ele foi no urologista, fez exame de testosterona, deu baixo o exame dele. Ele quer saber se pode ser porque ele toma remédio de pressão e tem diabetes também. Não, a disfunção sexual poderia ser pelo próprio diabetes e Ele tem 53 anos, doutor. Pela hipertensão, que leva a um problema na circulação do pênis, e poderia ser a disfunção. No caso dele, parece que é relacionada com a disfunção hormonal, tá certo? Então, a reposição hormonal nele, para ele, teria um benefício. Normalmente, a disfunção erétil relacionada à questão hormonal é muito mais pela diminuição de libido. E se eu não tenho interesse sexual, dificilmente eu vou ter uma boa ereção. E a testosterona melhora o interesse sexual. Volta teoricamente ao normal. A Rosângela ligou também. Beijo, Rosângela. Ela disse que o marido tem 65 anos e está com a testosterona acima dos valores. Então,